Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Grupo Interdisciplinar de Tecnologia em Agricultura de Precisão, o GITAP. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o interpolador bem utilizado por usuários de agricultura de precisão, que é o IDW. Ele é um interpolador determinístico, nós vamos falar aqui apenas de expoente quadrático, mas no próximo vídeo vamos falar como utilizar esse IDW com expoentes diferentes, ok? Então, no vídeo de hoje a gente vai abrir os dados. Eu vou disponibilizar um link do GitHub aqui embaixo do vídeo, na legenda. Assim vocês conseguem acessar os dados e o script, beleza? Então, indo direto ao ponto, nós vamos limpar o ambiente, como sempre, para não ter nenhum problema de sobrescrever variável. Para fazer essa interpolação, nós vamos utilizar do pacote gstat, o pacote raster, o RStudio API, que é apenas para acertar diretório, e o pacote SP, que ele é bem útil para trabalhar com dados espaciais. Então a gente roda. Esse pacman e o payload, eles facilitam bastante para a gente não precisar ficar utilizando o install.packages e depois o library. É apenas utilizar pacman, esses dois pontos, que é para a gente entrar no pacote, e usar o payload e escrever o nome dessas libraries, tá bom? Então, com esses pacotes carregados, a gente dá play aqui. Então, com os pacotes carregados, a gente libera esse setwd e dá play nele. Pronto, a gente está já no diretório correto, que é o diretório que está armazenado esse script. Eu deixo sempre comentado o setwd desse RStudio API quando eu estou utilizando o R Markdown, por conta de que quando eu vou gerar um relatório do Markdown e esse comando interativo está aqui sem comentar, o R Markdown ele dá um erro. Então, se estiverem utilizando o Markdown, sempre deixe esse setwd interativo comentado, beleza? Então, próximo passo é ler os dados. Então, os dados que estão disponíveis para vocês, que está disponível para vocês. Se a gente abrir, clicar uma vez em data aqui, eu tenho a variável, esse x, que na verdade é um label dos meus dados. Eu tenho coordenada x, coordenada y e um valor z de uma variável. Se dado for um dado simulado, então, assim, ele é mais para a gente ter noção de como interpolar, tá? Essa variável z não é uma variável específica. Então, eu abri esse dado. Eu não quero aquela variável label para ficar dando confusão. Então, por isso eu coloquei data aqui. Abri colchetes, ou seja, abri o meu data frame e selecionei as colunas 2, 3 e 4. Então, agora aqui eu só vou ter os dados de x, y e z. Lembrando que o comando para rodar linha a linha no R é o Ctrl Enter, tá bom? Então, eu renomeio esses dados para ter certeza de que as coordenadas estão com x minúsculo, y minúsculo. Lembrando que R trabalha com letra maiúscula diferente de minúscula, tá? E eu vou setar as minhas coordenadas como espaciais. Assim como no vídeo de krigagem, para fazer o IDW, essas coordenadas também precisam estar no formato de Spatial Points Data Frame. É um pré-requisito para utilizar o pacote gstat, que é o pacote para interpolação, beleza? Então, o próximo passo, eu separo a minha variável z em uma variável chamada solatr. Por que eu faço isso? Eu dou um Ctrl Enter aqui. Isso facilita na parametrização. Então, quando eu estou rodando o IDW mais na frente, e vamos supor que eu esteja rodando, por exemplo, interpolação para potássio. Agora eu quero rodar esse script para, sei lá, fósforo. Então, no lugar de linha a linha do script mudando potássio para fósforo, eu já criei essa variável solatr aqui, e assim eu só preciso mudar uma vez. Isso facilita bastante para quando você tem um grande volume de dados para interpolar. Beleza? A gente pode dar Ctrl Enter no Markdown, lembrando, né? Ou apertar o Play aqui. Pronto, temos essa variável isolada. Eu gosto também desse comando Bubble aqui, para a gente ver, eu vou dar um Play aqui nesse Bubble. A gente vê, por exemplo, como que está variando essa variável Z no espaço. Como é uma variável que eu criei, ela é sintética, a gente não vê muita variação. Mas, se vocês estiverem trabalhando com o banco de dados de vocês, vocês podem visualizar, por exemplo, áreas que têm um menor valor de fósforo, por exemplo,
e maior valor de fósforo. Então, esse bubble é bem útil para isso, para a gente ter essa primeira visualização dos dados. Então, fechamos essa parte de exploração inicial dos dados. Vamos precisar, para fazer a interpolação, para ficar já aquela interpolação bonitinha no nosso contorno, a gente vai utilizar do pacote raster a função shapefile e vamos abrir o nosso contorno. Depois de abrir o contorno, nós vamos rasterizar esse contorno, que é basicamente, a gente vai pegar do contorno e vai falar que a resolução espacial dele é de 10 metros, beleza? A gente utiliza essa parametrização de 10 metros aqui em cima e rasteriza. Agora nós temos um contorno que está como Spatial Pixels Data Frame. Ele vai ser o nosso guia para a interpolação. Então a gente transforma ele, a gente usa o comando S para transformar em Spatial Pixels Data Frame. Então nós temos o grid. E se a gente plotar o grid, nós vamos perceber que não dá para enxergar muita coisa, porque a resolução de 10 metros a gente não consegue enxergar aqueles quadradinhos. Mas imaginem que tem aqui vários quadradinhos de 10 metros de resolução espacial. De novo, aqui é um dado sintético, mas vocês provavelmente estão trabalhando com dados de vocês. Então, é legal aqui já setar o CRS. Principalmente que o GStat costuma dar uns bugzinhos quando o CRS do contorno não é igual ao do seu dado, né? Se vocês quiserem saber como transformar o CRS, nós temos um vídeo dedicado a isso. Lembrando que ele tem que ser em UTM, porque nós estamos trabalhando com formato métrico. Então, a gente dá um Ctrl Enter aqui, e agora nosso contorno e nossos dados estão na mesma projeção. Passando aqui para frente, como eu disse nesse vídeo, a gente vai apenas mostrar para vocês como interpolar por IDW com expoente quadrático. Então, a função que a gente usa é do pacote GStat, a função se chama IDW. Aqui, o solo ATR, como eu falei um pouco atrás, ele é uma parametrização, lembra? Então, aqui entra a variável que você está interpolando, em função de 1, porque a gente não está estimando nenhuma superfície de tendência, nem nada do tipo, é apenas uma interpolação simples, em função dos dados mesmo. A gente utiliza o dado, o banco de dados que está armazenado, a minha variável, o grid de interpolação e esse IDP aqui, que significa o expoente que a gente está usando. No caso, o nosso expoente é 2. Então, se a gente der um Ctrl Enter, nós vamos ter nosso mapa interpolado e vamos dar um plot desse mapa. Então, aqui temos um mapa interpolado por IDW com expoente quadrático, ok? A gente sabe que quem está interpolando também quer dar uma visão mais legal, né, do mapa. Porque ele assim não fica tão bonito, a escala não foi a gente que definiu. Eu vou mostrar aqui rapidinho como fazer isso. De novo, o script está lá no GitHub, tá? Então, descendo aqui, a gente transforma esse mapa em raster e fala também para ele para receber o CRS do contorno, para a gente ter o dado na mesma projeção. Quando passar para o ArcGIS, para o QGIS, não sei para onde vocês vão passar esse dado, ter essa informação é muito importante. Então, o dado já está em UTM e agora a gente exporta o mapa propriamente dito. Então, o nome do mapa é mapa raster. A gente usa a função write_raster para fazer essa exportação. Mapa raster, file name, a gente utiliza o caminho que vamos salvar esses dados. Eu já tenho uma pasta chamada maps e eu salvei esse dado como z interpolado idw.tif. É importante colocar o ponto .tif para você ter seu dado no formato TIFF. E depois a gente coloca o formato, que é o gtif. Eu gosto de colocar o overwrite igual a true, porque às vezes eu estou rerodando esse dado, e se a gente não colocar esse overwrite igual a true, ele não vai sobrescrever. Então, se você quiser sobrescrever seu mapa, você coloca o true. Se não, se você acha que pode dar algum bug, sem querer você rodar esse script, então coloca o false, tá? Se colocar o false, ele nunca vai sobrescrever o seu mapa. Então, é só rodar e nosso mapa vai estar lá salvo em gtif para você colocar em qualquer plataforma que você quiser para layout de mapa. Eu vou mostrar um layout de mapa simples aqui no R. Para isso, eu vou adicionar o meu mapa de DW naquele grid
Então, eu coloco grid, cifrão IDW, e esse IDW vai receber um mapa interpolado. Rodei, setei como pacote SF. Esse bug, ele acontece porque eu não li minha biblioteca lá em cima, então eu coloco SF, dois pontos, e rodo. E dou um grid. Lembrando que se a SF não estiver instalada no computador de vocês, lá naquele pacman do início, coloca uma vírgula SF. Então, ele transformou. Por que eu fiz essa transformação? O SF ele trabalha muito bem com um pacote que se chama ggplot. No nosso script lá no GitHub, lá no nosso GitHub tem um script apenas com layout de mapas. E esse ggplot ele dá uma maior flexibilidade para adicionar escala no seu mapa, para deixar seu mapa o mais próximo possível daquele mapa do QGIS. Então, se vocês quiserem trabalhar com ggplot, eu aconselho utilizar essa transformação para o pacote SF, que fica um mapa bem legal. Então, passando já para a plotagem, aqui um plot simples do grid. Então, a gente coloca o plot. Aqui eu setei algumas coisas. Por exemplo, eu falei que eu quero que ele plote o grid IDW. Eu quero que todas as minhas coordenadas apareçam nessa plotagem. E eu coloquei, por exemplo, uma largura e um comprimento. Isso é de cada um. Se vocês não quiserem setar essa parte, fica a critério de vocês. Mas aqui nós já temos um mapa com escala embaixo, mais bonitinho, com as coordenadas. Nós também podemos selecionar intervalos. Então, aqui, mesma coisa, grid, seleciono o IDW e agora eu uso o comando breaks para selecionar os intervalos que eu quero que minha escala apareça. Se eu dou um play aqui. Então, eu vejo um mapa mais suavizado, que eu não consigo enxergar mais as manchas. Mas aqui o ponto é, a gente consegue dividir como que vai aparecer essa escala dentro do mapa. Assim como a gente faz no QGIS e no ArcGIS manualmente, aqui no R a gente pode setar esse comando breaks e fazer essa divisão de escalas. Beleza, pessoal? A gente vai voltar com o script de IDW, com um vídeo falando sobre como mudar esses expoentes e como escolher o melhor expoente através de validação cruzada. Tá bom? Espero vocês no próximo vídeo e até mais!